Você sabia que ganhar R$ 5.000 por mês pode te colocar entre os 10% mais ricos do Brasil? Pode parecer um absurdo, principalmente para quem vive em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. Com aluguel que é caro, o mercado é caro, tudo é caro. Mas é exatamente isso que os dados mais recentes do IBGE mostram sobre a renda no país. Hoje eu vou te mostrar quanto é preciso ganhar para entrar no topo da renda no Brasil, quanto ganha quem está na base da pirâmide e por que a desigualdade continua tão alta, mesmo com recorde de renda e desemprego mais baixo. Fica até o final, porque hoje eu vou te mostrar em que faixa de renda você provavelmente está, comparando com os números oficiais. E dando um contexto rápido aqui para vocês, os dados que eu vou mostrar a seguir são os dados que vêm da PNAD contínua, a pesquisa do IBGE que mede renda e trabalho no Brasil. O estudo divulgado agora mostra como a renda está distribuída entre os brasileiros de 2025. Mas primeiro, dois conceitos importantes. O IBGE olha para a renda domiciliar por pessoa, ele soma toda a renda da casa e divide pelo número de moradores e organiza a população de mais pobre a mais rica em faixas, chamadas de percentis, para comparar quanto ganha cada pedaço da população. Com isso, dá para descobrir quanto ganham os 10% mais pobres, quanto ganham os 10% mais ricos e até quanto recebe o famoso 1% no topo. Mas aí vem uma grande pergunta agora, quanto ganha o brasileiro médio? Em 2025, a média mensal por pessoas nos domicílios brasileiros foi de aproximadamente R$ 2.264. Mas tem um detalhe importante, essa é a média e ela engana. Por quê? Porque algumas pessoas muito ricas puxam essa média para cima. E por isso que o IBGE também olha para a mediana da renda, o valor que divide o país em duas metades. Em 2025, a mediana ficou em R$ 1.311 por pessoa, ou seja, metade dos brasileiros vive com menos de R$ 1.311. Cara, você percebe? Isso é uma loucura, é um valor muito abaixo, né? E eu fiz o comentário e percebe a diferença. E você percebe a diferença? A média, 2.264. Metade do país vive com menos de 1.311. Isso é muito impactante. E a base da pirâmide, quem ganha menos? Agora vamos olhar o outro extremo, a base da pirâmide. Os 5% mais pobres do Brasil têm renda média de apenas R$ 166 por pessoa. Logo acima, o grupo seguinte recebe em média R$ 374 por pessoa. Se a gente pegar os 20% mais pobres, a renda continua abaixo de 600. Isso significa que cerca de 1/5 da população brasileira vive com menos de R$ 600 por mês. E esse é o tamanho da desigualdade. Apesar disso, tem uma notícia relativamente boa. Entre 2019 e 2025, a renda dos 10% mais pobres cresceu 78,7% e a dos 10% aos 20% mais pobres subiu 42,4%. Esse avanço ajudou a reduzir a desigualdade em relação ao período pré-pandemia. Mas, como você vai ver, o topo da pirâmide continua concentrando muita renda. E quanto que é ser rico no Brasil? Vamos para o ponto que mais chama a atenção. Quanto é preciso ganhar para entrar entre os 10% mais ricos no Brasil? O IBGE mostra que os 10% mais ricos tiveram um rendimento médio de R$ 3.590 por pessoa em 2025. Traduzindo isso para você para o dia a dia, um trabalhador assalariado ganhando em torno de R$ 5.000 por mês, principalmente em domicílios menores, 1 a 2 pessoas por domicílio, pode sim estar dentro dos 10% com maior renda no país. Não parece ser muito, né? E para reforçar essa ideia, olha o dado do mercado de trabalho. Em 2025, o rendimento médio dos trabalhadores ocupados foi de 3.560, praticamente o mesmo nível da renda média dos 10% mais ricos. Ou seja, uma parte importante desse topo não é só milionária como grandes empresas e patrimônios, mas também trabalhadores assalariados com salários mais altos. Mas atenção, o topo não é homogêneo. Mesmo dentro dos mais ricos, a diferença é gigantesca. Entre os 5% mais ricos, a renda média é de R$ 5.519 por pessoa. No grupo logo abaixo, do topo absoluto, entre 96% e 99%, a média é de R$ 9.648. E no extremo, o mais famoso 1% mais rico ganha, em média, R$ 24.973 por pessoa durante um mês. Percebe como estar entre os 10% mais ricos no Brasil não significa necessariamente ser milionário? Você pode sim estar no topo estatístico, mas ainda assim se sentir apertado com o custo de vida, principalmente em grandes cidades. E aqui é que mora o perigo, né? Porque apesar da pessoa achar que ganha 20, 30 mil, ela tá milionária, ela pode ter um carro do ano, ela pode ter uma casa de R$ 1 milhão,
E a verdade é que isso muitas vezes não representa a realidade, e a gente vive isso na pele. E a pesquisa também mostra onde essa renda mais alta está concentrada. O Centro-Oeste aparece com as regiões com maior rendimento por pessoa, em 2025, e foi uma das regiões que mais cresceu. Um destaque é o Distrito Federal, onde o aumento de renda veio muito do trabalho e empregadores do setor público. A maior rentabilidade de aplicações financeiras e uma alta de 11,8% nos rendimentos com aluguel e arrendamento beneficiaram justamente as classes de renda mais alta. Isso ajuda a explicar por que a renda do topo cresceu acima da média nacional em 2025. Desigualdade. Quem fica com o quê? Mesmo com alguns avanços na base, a desigualdade segue muito alta. Olha esses números. Os 10% mais ricos concentram 40,3% de toda a renda recebida pelas famílias brasileiras. Os 70% com menores rendimentos, ou seja, a grande maioria, ficam juntos com apenas 32,8% da renda total. Os 10% mais pobres têm somente 1,2% da renda nacional. Outro indicador importante, em 2025, os 10% mais ricos receberam, na média, 13,8 vezes mais do que os 40% mais pobres. E isso demonstra um pouco da discrepância dentro do nosso país, né? E em 2024, essa diferença era de 13,2 vezes. E o que isso mostra? Que embora a base tenha melhorado em relação a anos atrás, a renda do topo voltou a acelerar. Entre 2024 e 2025, a renda dos 10% mais ricos cresceu 8,7%, enquanto a média nacional foi de 6,9%. Ou seja, o bolo até cresceu, mas a fatia de quem já estava em cima cresceu ainda mais. É de acordo com aquela musiquinha do bom xibom xibom bom bom, né? O rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Isso é uma verdade, não? No mundo de hoje, sim. E em que faixa você provavelmente está? Agora a pergunta que você deve estar se fazendo, e se não tiver, deveria. Com o que eu ganho hoje? Onde provavelmente caio nessa pirâmide? Não dá para cravar sem todos os dados da sua casa, mas dá para ter uma ideia geral. Se a renda por pessoa na sua casa é inferior a R$600, você está nos 20% mais pobres. Vai ter que ralar mais ainda aí para poder chegar no nível melhor de acordo com o IBGE, né? Se está abaixo de 1.311 por pessoa, você está abaixo da mediana, ou seja, na metade mais pobre do país. Se a renda por pessoa se aproxima de R$3.500 ou mais, você pode estar entrando na faixa dos 10% mais ricos. Mas fica ligado, você não é rico, você está entrando só. E lembrando, renda por pessoa é a renda total da casa dividida pelo número de moradores. Se você mora sozinho, obviamente o seu salário é praticamente a sua renda por pessoa. Então, ganhar 5 mil por mês te torna rico no sentido de estar no topo da estatística de renda no Brasil? Sim, em muitos casos isso te coloca entre os 10% com maior renda. Mas isso não significa ter vida de milionário nem estar livre de boleto, dívida ou aperto no fim do mês, especialmente em cidades com custo de vida alto. E isso a gente sabe como é que funciona, né? Esses números do IBGE servem para duas coisas: mostrar o tamanho da desigualdade no país e ajudar a gente a ter uma noção mais realista de onde está na pirâmide, sem se comparar com quem está muito acima ou muito abaixo nas redes sociais. Agora eu quero saber de você. Pela sua renda e pelo número de pessoas na sua casa, você se considera em qual parte da pirâmide? Base, meio ou topo? Comenta aqui embaixo, sem expor seus valores, se você não quiser. Só diz aí qual é a faixa que você acha que você se encaixa. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a distribuição de renda no Brasil, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí com quem vive dizendo eu ganho mal ou eu ganho bem, sem ter noção desses dados. Ah, e se você quiser saber quanto rende 50 mil no Mercado Pago em 90 dias, clica nesse vídeo aqui. Até mais!